Oi, eu sou eu do futuro. O meu eu do passado não sabia que esse vídeo teria duas partes, então eu tô gravando só uma introduçãozinha pra parte 2. Então bem-vindos à parte 2, onde eu vou falar de personagens, de equipes, eu vou falar de outras coisas dentro do universo DC, mais focado num nível menor, né? No vídeo anterior eu falei das sagas, eu falei do que aconteceu, né, na cronologia, e agora eu vou falar um pouco mais de algumas partes individuais que eu acho interessantes dessa nova leva da DC. Então, fique com o meu do passado. Eu vou falar um pouquinho sobre as redes sociais de Vitaminada, eu acho legal avisar aqui um pouquinho. Nossas redes sociais são o Instagram, @vitaminadaoficial, e aqui no YouTube, que você deve estar vendo esse vídeo aqui, então siga a gente aqui, ajuda pra caramba, ativa o sininho e toda aquela coisa que todo youtuber vai falar pra você. Além disso, a gente tem um programa no Amazônia Press às quartas-feiras, às 19 horas, horário de Manaus, e se você não é de Manaus, no horário de Brasília é às 20 horas. Então, deem uma olhada lá, prestigiem a gente, se você gostar, dê essa moral, façam um Pix, que o Pix do Vitaminada vai estar aqui na tela, no QR Code bonitinho, e vai estar na descrição do vídeo aqui embaixo. Teen Titans Academy. Teen Titans Academy é uma das histórias que eu queria falar. O que rola com Teen Titans Academy? O Teen Titans Academy ele rola depois da morte do Roy Harper. O Roy morre de novo no final do arco do Infinita Fronteira, dos eventos do Darkseid. Ele se sacrifica e salva todo mundo. Então, assim, porque ele só estava sendo sustentado em vida pelo Anel Negro, e uma vez que ele fica sem esses poderes, ele desaparece. E depois dessa outra morte do Roy Harper, os Titãs decidem abrir a Torre Titã, eles abrem o espaço para receber novos heróis. Eles fazem um processo seletivo, eles têm um procedimento assim, que ele não é mostrado logo no começo. Na primeira edição do Teen Titans Academy, você tem os escolhidos, os aprovados nesse processo seletivo, que eles entram para ser heróis. E eles não são escolhidos só por habilidades, eles são escolhidos por personalidade, etc. Tem uma série de outras regrinhas que eles falam bastante pra gente no quadrinho. E aí o quadrinho é muito sobre o treinamento dessa galera e quem é, e a gente tem alguns retornos, né? Alguns retornos interessantes. A gente tem alguns personagens novos que tem conceitos bem legais. Tem uma personagem colombiana que hackeou a lanterna e tira a energia de lá sem ser uma lanterna verde. Embora ela é uma lanterna verde, mas ela não tem um anel de lanterna, ela fez uma manopla. Tem umas ideias legais, eu gostei de ver uma lanterna verde nos Titãs. A gente tem um cara que abre portais, que ele me lembra muito o Mancha da Marvel, só que com um pouco mais de desenvolvimento de personagem, porque o Mancha ele não é um personagem muito explorado na Marvel, e na DC fizeram esse personagem ser meio Homem-Aranha, ser meio Miles Morales. Acho que era meio que a resposta deles, era onde eles queriam mirar. E você tem também uma descendente do Jonah Rex, você tem Não, essa menina não é do Titãs. Mas você tem alguns personagens novos que são introduzidos nessa época. Inclusive uma que vai ganhar a série, que é a Naomi. Que ela tem uma história dela também. Eu acho que desses personagens jovens novos introduzidos, eu acho que é a que tem mais chance de ter um futuro, digamos assim, sendo mais explorado. Mas voltando para o Titãs Academy, aí você tem o retorno deles e você tem o retorno do Red X. E o Red X é o grande mistério ainda não respondido de Titãs Academy, é quem é o Red X, que não é o Dick. Porque o Dick está liderando a academia, ele está ali ensinando os novos alunos. E tem muitas referências, assim, tem até uns endereçamentos engraçados. Por exemplo, logo na primeira edição ele está recebendo os alunos, aí ele fala: bem-vindos alunos para a primeira aula de defesa contra artes das trevas, assim. Aí os alunos meio assim, né, e tipo, o Dick fala: pô, eles são muito jovens para pegar essa referência. Aí uma outra pessoa responde: não é bem esse o problema é que a referência hoje em dia é bem problemática, e isso é uma referência direta à transfobia da J.K. Rowling, né? Então, assim, tem muitos detalhezinhos que tornam esse arco uma leitura bem divertida, assim, pra quem tá antenado em outras coisinhas. E além desse arco do Teen Titans Academy, um outro negócio que tá bem bacana é o que tá rolando com o próprio Dick, com o próprio Asa Noturna. O Asa Noturna ele tá num arco chamado Leaping Through the Light, que é um arco assim que tem um time muito bom. A gente tem o Tom Taylor, que é o cara que tá escrevendo Superman Son of Kal-El também.
E eu acho que ele também está escrevendo Action Comics, eu preciso ter essa certeza agora, eu não posso confirmar essa parte. Mas meu eu do futuro vai falar. Não é o Tom Taylor, é o Philip K. Johnson. Eu precisava fazer essa correção. Asa Noturna voltou pra Bloodhaven e ele tá fudido. Asa Noturna não tem nada no bolso, ele tá muito quebrado, ele tá aí bem ruim das pernas e tendo que lidar com essa vida dupla de herói e ter a vida dele. Em paralelo, o prefeito de Bloodhaven é assassinado. Ele é assassinado e a vice assume. E essa vice ela é importante. Essa vice ela vai ser importante mais pra frente. E essa vice tem conexões com a máfia do Zuko, a máfia do Danny Zuko, de quem assumiu os negócios depois. E o Dick tá ali lidando com isso e com um mistério que é um outro cara que assassina, que tá cometendo vários assassinatos na população de Bloodhaven. E a cidade está sofrendo bastante, tem muita gente desabrigada, muita gente morando na rua, muitos pedaços da cidade são grandes favelões de gente morando em barracas, tentando se ajudar, e a cidade está sofrendo bastante economicamente. Quando o Dick recebe uma herança, a Bárbara aparece, a Bárbara Gordon, ela aparece para entregar o testamento do Alfred, o inventário do Alfred. Ela foi inventariante e tal. Aí ela fala, o Alfred deixou alguns bilhões. O Dick virou o único herdeiro do Alfred. O Alfred, aí explica que o Alfred, quando ele estava cuidando do Bruce, quando ele era criança, como ele era o guardião legal do Bruce, ele ganhava um fundo fiduciário, que é basicamente a mesada que gente rica, muito rica tem. Todo rico vive de mesada da grana dos investimentos dele. E o Alfred tinha um fundo fiduciário próprio. Ele recebia uma bela grana. E o Alfred investiu dinheiro, ele tinha alguma noção do que fazer com a grana, e o Alfred era bilionário. Só que ele nunca falou que ele era bilionário. Quando ele morreu, ele deixou os bilhões pro Dick. Que ele falou o seguinte, que ele falou que assim, de todo mundo da família, você é a pessoa que com certeza vai fazer melhor uso desse dinheiro. Você é a pessoa que talvez consiga fazer algo mais com esse dinheiro. Mais inclusive do que o Bruce. Aí o Dick fica assim, é muito legal essa cena do testamento do Alfred, assim, muito legal de ler. E o Dick vai conversar com todo mundo, porque ele não sabe o que fazer com essa grana. Aí ele tem um papo com a Bárbara, ele tem um papo com o Tim, ele tem um papo com o Superman, ele só não tem um papo com o Bruce, porque o Bruce ia reprovar a ideia dele. E o Dick decide que ele vai abrir uma fundação. Ele vai abrir uma fundação para tentar salvar Bloodhaven, para tirar a galera da pobreza, ele quer fazer um trabalho social e ele cria a Fundação Alfred Pennyworth. Nesse meio tempo, ele está indo atrás da vice-prefeita. Quando ele descobre que a vice-prefeita é uma infiltrada, e não só ela é uma infiltrada, a vice-prefeita é irmã do Dick, porque o pai do Dick teve um caso com uma mulher, que era com a ex-mulher do Danny Zuko. O Danny Zuko tinha uma mulher, essa mulher fugiu dele, porque ele era um cara muito abusivo. E o pai do Dick deu uma pulada de cerca e engravidou essa mulher. E essa foi a razão pela qual o Danny Zuko queria matar os Grayson. Então já trouxe uma conexão com o passado, com a origem do Dick Grayson. E passada essa história, tu descobre que ela é irmã, ela está infiltrada, então tipo, é uma pessoa de relativa confiança. E segue-se esse arco da Fundação Alfred, que nesse meio tempo foi interrompido por causa do próximo arco que eu vou falar, que é o Fear State. Vamos falar de Fear State. O Fear State ele começa por causa de uma briga de gangues entre o Uninsanity Collective, que introduz uma nova vilã inclusive, depois eu vou falar um pouquinho, e alguns heróis, alguns vigilantes. Nesse caso, entre uma briga entre essa gangue e o trio formado por Batman, Ghostmaker, que é um outro personagem, que ele é meio anti-herói, e a Arlequina, que também tá ajudando. Então, assim, a Arlequina tá do lado dos heróis nessa história. No meio dessa confusão, tem uma quantidade enorme de dano colateral, dá um rolo grande. E em paralelo a essa confusão toda, rola um incidente no Arkham e o Bane morre. O Bane morre por causa do ataque com a toxina do Coringa. A toxina do Coringa mata um monte de gente, algumas poucas pessoas sobrevivem e dá uma bela confusão.
E o prefeito fica de saco cheio. O prefeito chega querendo dar um basta nessa história toda. E ele fala com o magistrado. Que ele quer a ajuda dele com uma solução. E ele começa a criar um estado policial em Gotham. A cidade é super hiper vigiada, então vira um negócio bem 1984, saca? E a vida fica bem mais difícil. E do lado do magistrado, a gente tem uma pessoa que consegue sequestrar a tecnologia da Oráculo. Então ela começa a armar para os vigilantes, ela chama toda a Bat-família para Gotham. Chama o Dick, chama o Tim, chama o Jason, chama as Batgirls, chama todo mundo pra Gotham. Então faz parte desse plano. E rolam algumas ações em paralelo. O Batman acaba esbarrando com a nova vilã, que é a Miracle Molly, que parece um personagem de Jojo. Ela é um personagem nova, ela é hacker, ela tem um monte de melhorias cibernéticas e tal. E ela quer meio que lobotomizar todo mundo eletronicamente, digamos assim. E você tem a galera do magistrado, que a galera do magistrado é o próprio magistrado e o espantalho, que é o verdadeiro culpado pelo ataque com a toxina do Coringa. Quem criou o ataque no Arkham não foi o Coringa de fato, foi o espantalho se aproveitando do conhecimento químico dele para simular um ataque do Coringa. Porque o espantalho quer testar a teoria de que se você cria uma sociedade baseada pelo medo, você consegue paz, digamos assim. E esse é o arco atual que está rolando, que é o Fear State. Além disso, a gente tem talvez o arco talvez a história que esteja fazendo mais barulho nesse negócio todo, que é o Superman Son of Kal-El, também conhecido como a história do Superman bissexual. Ficou famoso, gerou treta. E muito mimimi daquela galera de sempre que a gente sabe quem é, né? O que rola no Superman Son of Kal-El? Eu vou falar primeiro do Clark Superman. Vamos separar aí. O Clark, ele precisa se exilar por algumas razões. E ele tá no espaço. Ele tá resolvendo outras coisas. Inclusive tá chegando agora, então ainda não li, vai chegar essa semana, o começo da saga do Warworld, do Warworld Saga, que é o Superman vai para o mundo do Mongul, lá para o mundo dos gladiadores. Então Action Comics, que é onde está o Clark, vai ser um quadrinho de ação bem bacana. E essa tem uns concepts também, que é o Superman gladiador, tá bem legal. E tá um pouco fetichista, mas tudo bem. E na Terra tá o Jonathan Kent, que é o filho do Superman, o filho do Clark. O Jonathan ele não consegue ter uma identidade secreta, porque quando descobriram que o Clark Kent era o Superman, era meio que fazer 2 mais 2. E o Jonathan tá vivendo a vida dele como um cara recém-chegado na faculdade, ele é bem jovem. E no primeiro dia de aula ele já é atacado, então já dá problema. E ele salva um outro carinha. E que é o carinha que é o namorado dele lá hoje. E ele começa a se envolver numa trama que envolve muita política principalmente. Porque Corto Maltese está na mão do antigo líder do Stormwatch. O antigo líder do Stormwatch tem agora uma ilha com alguns metas e teoricamente ele criou uma utopia na Terra. Só que a história não bate, porque a gente tem um monte de refugiados, a gente tem gente fugindo desesperada em balsa e ninguém queria salvar os caras, assim, cada governo estava ignorando a história porque eles não queriam confusão. E o Jonathan salva, leva a galera pra Metrópolis e compra uma briga com a polícia, ele compra uma briga com um monte de gente. E ele decide que ele não vai ser ele vai ser mais direto nas ações dele. E isso é um papo muito legal que ele tem com o Clark. Que o Clark fala, eu não me meto politicamente no mundo porque eu sinto que não é o meu direito. Eu não sou humano, eu não nasci na Terra, não é o meu lugar. Mas você nasceu na Terra, então você pode fazer muito mais pelo mundo do que eu posso fazer porque não era certo que eu fizesse. Então o Jonathan ele é muito mais ativo para comprar algumas brigas. E o Jonathan compra uma briga com o líder do Stormwatch, ele vai pra Corto Maltese, compra confusão com o cara. E
e eles são atacados, porque o líder de Corto Maltese está fazendo alguns metomanos e usando eles como armas, e o cara manda um ataque metomana direto para a fazenda dos Kent. Enquanto tá o Jonathan, esse cara que ainda não era namorado dele, depois virou, que é o The Truth, ele também tem uma identidade secreta, depois eu vou falar dela. E os pais do Clark, né, a Martha e o Jonathan. E ele salva todo mundo, dá tudo certo, ele é apresentado pra Liga de novo, ele vê a Mulher Maravilha, ele vê o Wally como Flash, ele fala com todo mundo e ele ganha seu convite da Liga. E eles são oficialmente introduzidos nesse pedaço. E eles estão tentando descobrir o que está rolando em Corto Maltese. Porque o The Truth, ele é um cara que tem uma rede de contatos com outros metas, com outros refugiados, e ele é muito bom em obter informação. Ele é um cara ele é um bom jornalista, ele é um bom investigador, ele cumpre um pouco o papel de ser o repórter investigativo que a Lois Lane ocupava nas histórias do Superman. Então eles têm essa dinâmica. E aí esse quadrinho tá andando, então assim, essa é a edição que eles começam a namorar, nem saiu, pra falar a verdade, a gente só sabe do barulho por causa de divulgação. Tá saindo quinta-feira, pelo que eu vi no Twitter do Tom Taylor-Wade, que é o roteirista. E aí a gente precisa abrir o parêntese para as confusões, vamos falar das tretas. O que houve com Son of Kal-El? A gente tem algumas confusões que por causa disso. E eu vou já falar delas. Quais são as confusões envolvendo Superman Son of Kal-El? A gente tem algumas. A mais conhecida delas é a demissão do colorista. O colorista, que é o Eltaeb, é o Gabe Eltaeb, alguma coisa assim, ele tem um sobrenome um pouco difícil. Ele foi pra um podcast de uma galera, inclusive, não muito bacana, porque ele estava falando isso com um podcast de uma galera que é muito favorável ao Comicsgate, que eu acho que merece, inclusive, um vídeo à parte. Alguma outra hora, se vocês quiserem, me cobrem nos comentários, eu posso fazer um vídeo sobre isso mais na frente. Mas, enfim, Comicsgate, Pizzagate, é daquela galera que não sabe quem é, o povo que tem problemas e reclama o tempo todo de lacração. Essa galera ele foi no podcast dessa galera e aí ele ficou muito chateado com a DC Fandom, porque a DC Fandom mudou o slogan do Superman. Porque o slogan do Superman durante muitos anos foi Truth, Justice and the American Way, né? Que é verdade, justiça e o jeito americano. Só que tem duas coisas aí. A primeira é que esse não é o primeiro slogan do Superman. O primeiro slogan do Superman é muito mais parecido com o atual do que o Truth and Justice and the American Way. E também tem que o slogan novo ele faz muito mais sentido por uma série de outras reflexões. Isso é uma tangente que também vale um outro vídeo. Que o slogan novo é Truth, Justice and a Better Tomorrow, que é verdade, justiça e um amanhã melhor. E o cara deu um ataque de pelanca maravilhoso na internet. Ele ficou muito chateado, ele falou lá que a DC silencia as vozes conservadoras e não sei o que. Ele deu reclamou da lacração, né? Ele reclamou da lacração. E aí ele pediu demissão ao vivaço. E a DC topou sair o cara. Ele falou, não, vou terminar meus trabalhos e é isso. Aí a DC falou, não, beleza, pula fora. E isso atrasou o lançamento do quadrinho em uma semana. Porque era para ter saído agora, no dia 9, o capítulo 5, né, o volume 5 dessa história do Jonathan Kent. E precisou ganhar mais um tempo porque ele foi recolorido pelo Hi-Fi Colors, que é um estúdio de um colorista que trabalha com a DC com certa regularidade. Inclusive ele estava colorindo Mulher Maravilha. E ele passou a colorir Superman Son of Kal-El. E que é um trio bom, é muito bom. O John Teams é muito bom, o Tom Taylor-Wade tem escrito muito bem, o pessoal do Hi-Fi é muito bom. Tá, a Mulher Maravilha estava num run de arte muito bacana. Então eu fico feliz com essa mudança. E as cores estão bem legais do que rolou dos previews da página. Então assim, vai mudar os créditos, vai mudar a colorização. Eles foram recolorir o volume 5 todo.
E graças a essa visibilidade, a polêmica toda que rolou com o Jonathan Kent, a DC relançou as edições do Son of Kal-El, de 1 a 4, sobre o selo da DC Pride, que é um selo que é sobre representatividade LGBTQIA+, que é o selo da Pride. E o quadrinho tá vendendo muito. A DC tá num ano muito bom de venda, já desde antes dessa história toda. Que a DC tava até o mês passado muito perto de bater 97, que é o segundo melhor ano deles. Eles só não bateram em 2016 com o lançamento do Rebirth. Então eles estão num ano muito, muito bom. Eles estão muito perto de bater 97 a essa altura do campeonato. Eu acredito que sim, porque depois que eu vi essa informação das vendas, eles falaram que esgotaram o volume 5. Eles esgotaram o reprint da volume 5 e a demanda pelo relançamento do volume 1 a 4 do Son of Kal-El estava absurda. Eles estão vendendo muito quadrinho. Eles não estão atendendo demanda. Eles estão correndo para tocar atrás desse prejuízo e conseguir atender esse influxo muito grande de novos leitores que vieram com o Jonathan Kent. Pessoalmente, eu acho a história muito boa. Tipo, beijando rapazes e não beijando rapazes, a história é boa. Vai, lê na fé, ela é um bom quadrinho. E é um quadrinho que mostra que o Jonathan Kent ele tem potencial para ser um Superman diferente. Ele tem muito do Clark, ele tem as partes que são inspiracionais do Clark, mas ele tem outras coisas mais contemporâneas que fazem ele um pouquinho menos escoteiro. Isso não porque ele seja anti-herói, mas porque ele entra em uns assuntos muito mais espinhosos. Inclusive eu estava vendo nos previews, sneak peeks, eu sigo muito artista de quadrinho no Twitter, e eu estava vendo que vai ter um encontro dele com o Lex Luthor em algum momento no futuro próximo, então vai ser legal. Mas eu preciso abrir um parêntese para hipocrisia, né? Você faz um quadrinho com o Superman protestando contra a mudança climática enquanto você trabalha com NFT, que é basicamente o álbum de figurinhas que você derruba meia Amazônia para fazer. Então O poder é de vocês! Greenwashing é o nome disso. Mas assim, esse é um pouco do que está rolando no estado da arte atual da DC. Tem mais coisa que pode ser dita pra frente. Eu preciso ver mais como é que vão mandar os arcos, como vai terminar Fear State, como é que vai seguir esse arco da Asa Noturna contra esse cara que rouba corações. Literalmente, inclusive, ele arranca o coração do pé das pessoas. É o mal do cara que o Dick tá lutando lá. E pra poder falar um pouco mais sobre. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo, dê esse like. E se você quiser que eu fale mais sobre quadrinhos, se eu quiser que eu faça um vídeo desses sobre Marvel, por exemplo, deixa aí nos comentários, segue a gente no Instagram, comenta, que isso vai ser muito bem-vindo e eu espero muito logo fazer um outro vídeo desse pra vocês. É isso, galera. Muito obrigado por verem esse vídeo até aqui e tchau, tchau.